Eu estou aprendendo a lidar e nesse tempo pastores têm que se renovar. Aê, pastor Anderson, Pastor homem de Dino, Deus. graça e paz, homem Glória. de Deus. Rapaz, sempre que o assunto envolve família, parece que o negócio fica um pouco pesado, não é mesmo? Peço perdão, porque aqui eu acho que o meu Instagram está desatualizado e eu não estou conseguindo visualizar a opção ao vivo. Não está tendo aqui para mim. Por isso que nós tivemos que fazer esse inverso aqui, viu? Fica tranquilo, eu sou o seu convidado, você que está à vontade aí, meu querido. O que importa é que a gente está junto aqui em amor, Em nome de para a Jesus, glória do sempre. Rei Jesus. Como é que Amém. você está, homem de Deus? Rapaz, eu estou vivendo. ah, eu escolhi viver esse tempo aqui de confinamento em todas as cidades, aqui ainda está. Aqui o comércio só vai reabrir depois do dia 11. E eu escolhi esse tempo, investir tempo em Deus. Estou escrevendo aí um novo livro, O Segredo da Fenda. Tenho procurado É, aproveitar bastante esse tempo. Estamos bem em família, graças a Deus. A nossa filha casaria agora dia 11, mas aí foi adiado, tivemos que adiar para o mês de outubro. Mas eu estou bem, graças a Deus, na medida do possível, confiante no Senhor de que esse tempo vai ser um tempo que nós vamos sair muito mais fortalecido. Eu creio, estou falando sobre isso todos os dias, encorajando as famílias. Eu estou muito encorajado em Cristo, viu? sim, pastor, glória a Deus. Eu vou só mudar aqui de lugar, pastor, porque a internet está um pouco ruim aqui, e eu vou ver Muda. se eu consigo aqui para a secretaria da igreja, que fica melhor. Só um momento aqui, Tá, tá? tá bom, tranquilo. A irmã Rose está bem, pastora Rose? Rapaz, está bem. Casada comigo há 32 anos, meu amigo. Você imagina. A mulher está Glória a cada dia mais Deus. linda, rapaz. Aê, Acorda a minha... todos, acorda todos os dias ao meu lado. O que você acha, cara? Oh, coisa boa. Minha esposa, inclusive, mandou um forte abraço para ela, viu? Aí ela está assistindo, ela está acompanhando ali. Vou chamar ela aqui. Abraço, pastora! Olha aí. Pastor Dino, então vamos lá, né, meu querido? Vamos lá, meu querido, vamos lá. Vamos falar desse tema que é um tema tão importante. Não Você que tem. está entrando aí, está a Deus, eu sei que aconteceu alguns problemas técnicos, a gente ia fazer pelo login da igreja, da Somos IBVP. Infelizmente, eu não consegui aqui entrar. Eu acredito que se deve ser uma atualização do meu aqui, do meu software. Mas o pastor Dino entrou aí e ele me convidou. Mas eu que vou entrevistar ele, viu, gente? Olha, tá assim, ó. E glória a Deus pelos irmãos que estão aí com a gente, acompanhando. A gente vai falar de um tema muito importante, muito precioso, que tem a ver com a base da sociedade, famílias, né? O tema que nós escolhemos para estar falando no Tadel de hoje é famílias fortes em tempos difíceis, né? E antes Isso de aí. perguntar um pouco sobre isso, eu quero ler um texto com vocês aí, na verdade, todos nós, um texto bíblico. Eu gosto muito desse texto, ele me encoraja, principalmente nos momentos difíceis que eu passo na minha vida, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz, 28, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e se estivermos ajustados aos seus planos. Amo esse texto porque ele ensina que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, né? E tudo que acontece, Deus está trabalhando para o nosso crescimento, para nós, para a nossa família, para a sociedade. Então, pensando um pouco nisso, Pastor Dino, eu queria saber de você hoje, falando sobre esse tema, famílias fortes em tempos difíceis. Na sua opinião, você é um homem que tem já tantos anos, quantos anos de casado, Pastor Dino? 32. 32 anos, pastor, já teve muitas experiências, já aconselhou muitos casais. Esse momento que nós estamos vivendo hoje na Terra, na sociedade, essa pandemia, que faz necessário esse isolamento, esse distanciamento social.
mas que, como contrapartida, faz com que a gente esteja mais próximo da nossa família. Você entende que esse momento, ele tende a enfraquecer, a criar confusão, a trazer destruição para os nossos lares, ou você entende que esse momento pode e vai contribuir para fortalecer as famílias? Pastor, esse tema é um tema que tem falado muito ao meu coração e de maneira muito especial nos últimos 3, 4 dias tem queimado no meu coração sobre isso. E eu já falei sobre isso na devocional de ontem pela manhã e ontem à noite num tempo de oração e jejum com as famílias. E justamente o texto que Deus me deu foi esse, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que o amam e que vivem, são chamados pelos seus decretos. Glória a Deus. Pastor, eu creio, e aí eu preciso fazer aqui um pano de fundo. Eu não sei se você está lembrado, mas bem na semana da Páscoa, quando foi decretado, então, na maioria dos estados, esse tempo de confinamento em família, as pessoas não saírem de casa, eu não sei se, acredito que o mundo inteiro, mas eu recebi de muitas pessoas o texto lá de Isaías falando que haveria um tempo em que as pessoas, Deus estava aconselhando as pessoas a não saírem de casa, a ficarem dentro de casa, as pessoas lendo muito o texto lá de Êxodo, quando Deus estabeleceu a Páscoa, e ficou muito claro naquele período que nós estávamos ouvindo um fica em casa das autoridades preocupadas com a expansão da infecção pelo vírus, né, da contaminação pelo vírus, na tentativa de conter todas as autoridades, todos os municípios, o mundo inteiro parando, mas também ficou bem claro que nós estávamos ouvindo um fique em casa de Deus. Qual que tem sido a minha postura nesses dias? E aí logo na sequência, 3 ou 4 dias depois, Deus inquietou meu coração, porque uma semana depois, nós já ouvíamos relatos, e como eu atuo na área de família, de pais que estavam começando a liberar palavras de maldição para o filho, para a sua própria casa, dizendo assim, eu não vejo a hora de voltar à escola, já não aguento mais essas crianças, já não aguento mais ficar em casa, já não aguento mais aquilo. Então começou uma murmuração, isso por parte do povo de Deus. E naquele dia Deus tocou no meu coração, eu comecei justamente a minha primeira live falando sobre isso, alertando aos pais de ter esse cuidado de, nesse momento, não proferir palavras de maldição para os seus filhos, para o seu lar, para o seu casamento. Por quê? Satanás ele trabalha em cima das palavras. Quando nós liberamos uma palavra de maldição, nós estamos autorizando o diabo a trabalhar em cima disso. E o que aconteceu na primeira semana? Todo mundo começou a ficar dentro de casa e o que estava acontecendo? Redes sociais, televisão, a Netflix liberou o que antes era pago, agora foi liberado, liberou geral, televisão, e as pessoas começaram a se entediar de formação, de filmes e todas aquelas coisas. Bom, nessa última semana, Deus trouxe ao meu coração fazer justamente essa reflexão. Do fique em casa dos homens e do fique em casa de Deus e fazer uma comparação. Qual que é a primeira? O fique em casa dos homens é aquele fique em casa que a pessoa fica realmente em casa, mas fica entediado pela televisão, fica entediado pelo Netflix, fica entediado pelas redes sociais. Começou a aumentar o número de violência doméstica, agressão a filhos, no casamento. Começou a acontecer uma série de coisas. Esse é o fique em casa dos homens. É o resultado de obedecer o fique em casa dos homens. Medo, e aí a pandemia tornou-se pânico, medo de desemprego, empresas dispensando funcionários para ficar em casa, portas fechando, e começou uma loucura. Muito bem. Quando nós lemos esse texto que diz assim, e todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu entendo agora o sim de Deus. Quando eu atendo o fique em casa de Deus, é diferente. Porque eu fico em casa de Deus, eu vou aproveitar o meu tempo para ler a Bíblia, eu vou aproveitar o meu tempo para orar, eu vou aproveitar o meu tempo para resgatar hábitos familiares que foram esquecidos, por exemplo, sentar-se à mesa para fazer as refeições, os cultos domésticos, as devocionais, os pais darem tempo aos filhos, as esposas, os cônjuges terem tempo um para o outro, leitura de livros, coisas que antes nós não estávamos fazendo, porque não tinha tempo. Então, a diferença entre fique em casa dos homens, das autoridades, que tem o seu valor e é importante nesse momento, ele trouxe um resultado. Agora, o fique em casa de Deus, ele traz o benefício. Aí é onde a Bíblia diz, eu creio, pastor, eu creio que aqueles que estão entendendo esse fique em casa de Deus vão sair fortalecidos dessa crise. Eu vou dizer o porquê. Porque é o tempo que Deus, eu entendo que Deus, o diabo não cria nada. O diabo ele não tem poder de criar nada. O máximo que ele pode fazer é pegar carona em alguma coisa, inverter, pegar uma verdade, embrulhar, pegar uma mentira, embrulhar num pacote de verdade e apresentar. Mas se esse vírus está entre nós, é porque Deus permitiu. E ontem eu fiz um alerta a todos nós, inclusive nós pastores, devemos estar atentos com esse alerta. Então, respondendo a primeira pergunta, porque na sequência eu vou falar sobre isso. Eu creio que para aqueles que estão entendendo, o fique em casa de homens vão sair desta crise pior do que entrou. Porque vão sair reclamando, murmurando, endividados, sem saber o que fazer, desesperados, depressivos, com medo, uma série de coisas. Agora, os que estão entendendo, fique em casa de Deus, esses vão sair fortalecidos, porque vai se cumprir essa palavra. Todas as coisas. Você sabe que foi feita uma pesquisa dessa palavra todas? Em português, em espanhol, em inglês, em alemão, em latim, em hebraico. E sabe o que significa a palavra todas? Todas. Significa todas. Então, a Bíblia não está dizendo que algumas coisas, está dizendo que todas as coisas. E todas essas coisas incluem também esse tempo de crise, essa pandemia. E eu vou falar, é a minha segunda parte da fala, e eu vou falar sobre isso. Então, eu creio que os que estão ouvindo Fique em Casa de Deus vão sair fortalecidos, sim. Show de bola. Então, deixa eu ver se eu entendi, pastor Dino. O senhor está dizendo que ficar em casa vai ser bom, vai fortalecer a família, dependendo da forma como a família vai reagir, vai agir dentro de casa. Exatamente. Se a família vai ficar em casa conforme a maneira humana do homem, ou se a família decidir ficar em casa, mas segundo a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Aí? É isso aí. É isso aí. Show de bola. Olha, você que está aqui junto com a gente, preste atenção nisso, porque o pastor Dino está lançando pérolas. Ele acabou de dizer que não basta ficar em casa. Ficar em casa, você de repente pode estar se resguardando do vírus. Mas isso não vai te impedir de outros vírus. O vírus do pecado, o vírus da violência, o vírus do ativismo mundano. Da procrastinação do tempo. Procrastinação do tempo. Então não basta ficar em casa, tem que ficar em casa buscando entender a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Certo, pastor Dino? É isso aí. Pastor, pra você ter uma ideia. Se a pessoa for lá, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp ou no Facebook, ele vai ter lá o resultado de quantas horas ele ficou naquele dia
linkado com o WhatsApp, o Instagram ou Facebook. Então, é só a pessoa ir lá e ver quanto tempo ela gastou com as redes, que ela vai ver o quanto que ela está procrastinando e desperdiçando esse tempo que Deus está dando para fazer coisas boas. E aí fazer um comparativo. Quanto tempo estou gastando com as redes sociais? Quanto tempo eu gastei hoje com a leitura da Bíblia? Quanto tempo eu gastei hoje com a oração? Então, não estou dizendo que você não deva fazer, mas você precisa, nesse momento, aproveitar o tempo. Quanto tempo gastou com Netflix? Quantos filmes já foram assistidos? Pode assistir filme? Claro, tem tantos filmes aí bons, bíblicos, que têm lições maravilhosas, assista em família. A questão é, de que maneira você está investindo esse tempo de ficar em casa? Certo. Pastor Dino, pensando então nisso, como aproveitar, como gastar esse tempo em casa de uma maneira sábia, de uma maneira que vai produzir fortalecimento, crescimento, renovo para a família. Que atitudes práticas o senhor nos daria como conselho para as famílias que estão nos assistindo, que você entende que nesse tempo, o que pais, mães, esposo, esposa e filhos, que atitudes práticas nós podemos ter para fortalecer a nossa família? Bom, primeira atitude. A primeira de todas as atitudes é justamente compreender que nada, absolutamente nada, saiu do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus permitiu, é porque Ele quer nos ensinar algo. Então, é a primeira, tenha consciência disso. Deus não perdeu o controle do mundo. Certo. Deus continua sustentando este universo. Deus continua sendo Deus. Segundo, este vírus não mudou a pessoa de Deus. Deus é imutável. Em Deus não tem sombra de variação. Se Ele permitiu, é porque Ele quer nos ensinar algo. E aí vem agora o que eu acho de mais importante, o que eu creio que é mais importante. É saber remir o tempo e aproveitá-lo. Vou dar aqui algumas dicas práticas. Por exemplo, vamos começar por nós, pastores. Certo? Certo. Pastor Anderson, nesse momento, nessa atual conjuntura, eu, você, pastor Pires, pastor Carlito Paz, pastor Ebe, pastor Domingos, todos os pastores top que nós conhecemos, você é um deles, pastor Pires também, nós estamos em pé de igualdade. Por quê? Nós estamos todos dentro de casa. Nós estamos aprendendo a ser pastores deste novo momento. O que nós estamos fazendo aqui é pastoreio. O que nós estamos aqui é discutindo um tema necessário e usando uma ferramenta que até a semana antes da Páscoa nós não estávamos fazendo uso dela. Pelo contrário, muitos a criticavam como sendo coisa do diabo. E as redes sociais podem ser, sim, usadas para abençoar o reino de Deus. E vou falar algo ainda mais para você. É algo irreversível. Daqui para frente nós vamos ter que fazer muito mais uso, porque as nossas igrejas não serão mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Então, terceira coisa prática, aprenda a viver com algo novo. Os pais, os mais novos, os mais modernos, estão tendo que aprender o que nós já tínhamos recebido dos nossos pais. Eu sou de uma época que dava noite, minha mãe pegava os filhos, não eram poucos, eu sou o 17º, e estendia uma esteira no terreiro dentro de casa, à luz do fifó, da lamparina,
ia contar histórias, ia ler literatura de cordel, porque era o que as refeições eram feitas à mesa. O meu pai sentava-se à cabeceira da mesa. Então, estou dizendo que esses pais modernos estão aprendendo algo novo, que nós já sabemos, que é a importância de você estar em família. Então, você tem que estar aberto ao novo. E aí, pastor, nós pastores, por exemplo, nós não tínhamos tempo para ficar com a família, porque cuidando de muitas ovelhas. Em casa, o nosso tempo era mais... em casa, queria se esconder de nós, era só vir para a nossa casa. Porque nós ficávamos mais tempo visitando, pregando, viajando, fazendo conferência e uma série de coisas. Concorda comigo? No gabinete estudando. Plenamente. Certo? Aí Deus falou assim, ó, outra coisa. E aí nós levamos os nossos membros a serem consumidores da fé. Porque o camarada ele aprende que uma vez por semana na célula e o domingo no culto de celebração já está importante aquele tempo de oração. Deus disse, para. É hora do versículo que está escrito lá em Josué, eu e minha casa serviremos o Senhor, deixar de ser um jargão. É hora de você aprender, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o culto começa em casa. Verdade. A adoração que nós fazemos no templo é resultado da oração que nós devemos ter dentro da semana, em nossa casa, na semana inteira. Então, Deus está nos ensinando a viver. Outra coisa, querido, Deus disse assim, basta, chega, congresso disso, congresso... Eu não estou dizendo que nada disso tem o seu valor, pastor, por favor. Eu não estou aqui malhando, porque nós fazemos isso e temos o nosso resultado. Mas Deus falou assim, chega de viagem, chega de congresso, chega de sair, é hora de ficar em família. Show de bola. Chega de receber. É hora agora de viver. É hora de buscar a essência. E a essência começa em família. Verdade. Ok? Show de bola. Então, qual é o conselho prático? Leitura da palavra, devocional, oração. Faça algo em família. Seja criativo. Sabe? O esposo que não tinha... Olha só como que Deus fez o negócio, né? O esposo que não tinha tempo para ajudar a esposa a lavar um prato. Agora está ficando especialista em lavar pratos. Tá fazendo cheio de live agora, né? Pois é. Esposo que não tinha prato, tempo para ajudar a limpar a casa, está limpando. Esposo que não tinha tempo nem de levar o lixo, está levando. Porque ele tá querendo fazer alguma coisa. Ele já não quer, ele quer fazer alguma coisa. E é hora, Deus está resgatando valores que nós tínhamos perdido. Deus está nos ensinando, pastor. Deus está nos levando ao caminho da humildade. Show de bola. Pastor Dino, hoje mesmo, conversando com uma irmã aqui na igreja, ela até me perguntou, não sobre a família, mas tem a ver com o que a gente está falando, aonde ela falou assim, pastor, o senhor acha que depois da pandemia as pessoas vão voltar para a igreja com intensidade ou não? E a minha resposta para ela foi, irmã, vai depender de onde estão os olhos, onde estão os valores, aonde está o coração dessas pessoas. Eu disse para essa irmã que aqueles que agora, nessa pandemia, estão em casa, mas estão gastando o seu tempo com coisas só desse mundo, assim, gastando energia, força, tempo, pensando nas coisas dessa terra, quando acabar, o coração delas não está só na terra. Mas aqueles que estiverem em suas casas, mas buscando restabelecer princípios que se perderam. E como o senhor disse, eu vou começar falando de mim mesmo, não vou falar do outro, não. Eu, apesar de ser um pastor jovem, que estou começando a caminhada, eu estava assim no ritmo de trabalho eclesiástico aqui na igreja,
a ponto que eu quase não tinha tempo para estar com a minha esposa, com meus filhos. Eu até lembro que agora em janeiro eu saí de férias e eu tive o privilégio de encontrar um casal de amigo nosso lá em Castanhal, o Léo e a Sara, e eu estava conversando justamente isso com eles, que Deus estava falando comigo que era para me parar um pouco, que era para mim ir mais devagar, que eu estava perdendo o foco, que a minha família era importante. E essa pandemia só serviu para confirmar aquilo que no começo desse ano Deus falou comigo. Isso é muito interessante, porque esse é um tempo, como o Senhor mesmo disse muito sabiamente, de nós ficarmos em casa, mas não ficar por ficar, mas ficar como Deus quer, né? Ah, olha Restaurando. só, tem uma irmã fazendo uma observação muito interessante, ó. Legal. Ela escreveu assim, a irmã Sara, ou então Léo da Sara escreveu assim, ó. Legal, observar que o ficar em casa de Deus já está sendo ordenado há tempo. E é Show. verdade. Deus já vinha falando isso faz tempo. E nós que não estávamos observando, Nós ouvindo. estávamos com nossos ouvidos tapados, porque olhos estavam muito focados no ativismo da terra, na cultura da terra, correndo, Pastor, correndo. Deus está nos ensinando uma grande lição nesse momento. Ele não precisa de ativistas. Deus precisa de adoradores. Ai daqueles que acham que Deus está satisfeito porque está no ativismo religioso. Deus não precisa de ativista dentro da sua casa. Deus precisa de adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verdade, pastor. Show de bola. Isso, pastor, para nós todos está sendo justamente. E nós não podemos, é uma coisa que também eu tenho pensado nisso. Depois que essa pandemia passar, normalmente a vida vai estar voltando à sua normalidade. Só que nós não podemos cair no mesmo erro de novo. De depois que voltar à normalidade, a gente esquecer dos princípios. A De minha realmente. oração, a minha oração é que nunca mais volte à normalidade. Que não sejamos mais pessoas normais, que nós sejamos aquilo que a Bíblia diz, loucos por Jesus fazer loucura. Pastor, nós acabamos agora, eu coloquei aí, está no Face, nós acabamos agora de fazer uma ação das 17 às 19 horas. Aqui é um dos sinais mais movimento da cidade, a saída e a entrada da cidade. Fizemos uma movimentação com uma faixa, depois você dá uma olhadinha lá no Face, uma faixa, Sim. podemos orar por você, abriu o sinal, 40 segundos, com a faixa e 2 casais de pastores, um de cada lado, orando, irmãos orando, nos carros para as pessoas. Fizemos a semana passada algo assim, nós estamos fazendo coisas que nós não estávamos fazendo antes. Nós estamos Isso. fazendo loucura. Sim. Então, a minha oração é que não voltemos mais a ser normais. Nós temos que ser anormais. Deus precisa de loucos. Glória a Loucos por Deus. Jesus. Loucos, nós temos que estar louco por Jesus, chapado por Jesus. Então, a minha Aleluia. oração é que você não volte a ser mais aquele homem normal. Eu não quero ser normal. Show de bola, pastor. Deus já colocou no meu coração que eu vou fazer uma faixa essa semana e vou ficar no sinaleiro assim, ó. Volte para Jesus. Abrir o sinal, eu vou entrar. Volte para Jesus, porque tem muita gente afastada de Deus. É verdade, pastor. É Eu vou mandar verdade. fazer essa faixa o mais rápido possível. Amém, pastor. Então, pastor, falando desse tema que nós estamos falando sobre famílias, então o Senhor diz para nós que nós temos que aproveitar esse tempo de maneira sábia e vamos fazer isso orando. O Senhor falou uma coisa bem no comecinho que eu achei bem interessante, que é sobre resgatar, por exemplo, coisas que parecem ser simples, mas que fazem a diferença, como, por exemplo, almoçar juntos. O hábito de Eu fazer as refeições juntos. Eu achei essa sua fala muito interessante, porque quantas famílias não têm mais esse hábito que é tão importante para toda a família? Pastor, é hora de tirar os cristais das cristaleiras, sabe?
É hora de pegar aquelas taças que só são usadas para quando chega visita. É hora de tirar os pratos, os talheres, coisas que são usadas somente em tempo de visita, e a família, mesmo que seja um ovo frito, faz um prato decente, faz um ovo frito, um arroz, um feijão, é a mesa, faz algo bonito, faça Show de algo bola. diferente, sabe? Isso traz prazer para a vida, viver em família. É hora de nós resgatarmos esses detalhes, sabe, pastor? É hora de nós brincarmos, é hora de nós gastar tempo com coisas que vai fazer diferença, que vai agregar amor, companheirismo. É hora de fazermos coisas diferentes. Show de bola. Glória a Deus. Vai, assiste um filme evangélico, faz pipoca, joga pipoca um no outro, vai lá, faz guerra de pipoca, limpa depois, Vamos sabe? pipocar! Faz qualquer coisa. Sai da Glória a rotina. Deus. Sim, pastor, muito interessante. São coisas que, inclusive para os nossos filhos, esses momentos ficarão marcados ao longo de toda a história deles. É isso aí. Pastor, eu lhe fazer outra pergunta, que eu queria que você falasse um pouco com a gente também. Eu sei que é um assunto assim que pode ser batido, mas eu vejo uma dificuldade em nós. Culto doméstico. Eu vejo uma dificuldade, ainda que a gente sabe que tem que fazer, mas eu vejo que é uma dificuldade. Qual a orientação que você dá para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de fazer o culto doméstico? Bom, vamos pensar aqui. Eu posso falar isso hoje, porque como eu já escrevi no livro, eu tenho esse testemunho, durante muitos anos da minha vida eu negligenciei isso. E aí eu já confessei esse pecado para Deus, porque eu havia abrido mão dessa minha parte como sacerdote, conduzir a família, e eu acabava jogando isso para minha esposa. Eu conto no meu testemunho que uma das lutas da minha esposa era me chamar justamente para fazer isso, e eu negligenciei muito. Graças a Deus, Deus me confrontou, e hoje eu tenho o meu encontro pessoal com Deus. Só que os meus filhos cresceram. A minha filha está com 22 anos, trabalha, vai casar. O que eu faço hoje, o que eu resgatei nesses últimos anos, resgatei a minha oração com a minha esposa, graças a Deus. Hoje nós oramos juntos, nós dividimos o nosso espaço no lugar secreto, nas primeiras horas da manhã, oramos um pelos outros. Mas, pastor, eu diria que é necessário voltar. Se tem algo que hoje, eu já confessei para Deus, já liberei perdão para mim mesmo, Satanás não me acusa mais sobre isso, mas se tem algo que, uma das coisas que se eu pudesse voltar e consertar, eu voltaria. Graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, os meus filhos hoje estão na igreja. Graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Porque, assim, apesar de eu não ter realizado o culto doméstico como deveria do nosso tempo, mas eu sempre fui firme em repassar valores. Mas eu negligenciei esse lado. Os meus filhos hoje poderiam ser muito mais homens e mulheres de oração se eles tivessem visto primeiramente em mim essa atitude, porque nós somos pais, nós somos modelo. Então eu diria, o que fazer para resgatar? Eu vou usar dois personagens da Bíblia. Nós homens, e aí eu vou dar uma palavra para nós homens. Nós homens. Nós precisamos ser homens como o carcereiro de Atos 16 e Cornélio de Atos 10. O carcereiro, ele perguntou para o apóstolo Paulo e para Silas: que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família. E a Bíblia diz que a decisão dele influenciou toda a família. E a família inteira foi batizada. Quando você lê Atos capítulo 10,
Pedro vai à casa de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio influenciou toda a sua família, todos os seus vizinhos e amigos. Então, pastor, o que eu diria para você? Pai e mãe, influencie os seus filhos. A melhor maneira de nós realizarmos o culto doméstico é os nossos filhos nos vendo. Nós temos aí tantas fotografias de crianças orando. Teve um vídeo que comoveu o mundo. Uma criança orando, dizendo: vírus, sai, vai embora, nós não queremos você aqui, você é o intruso, nós não queremos mais você está me impedindo de brincar com meus colegas, de ir para a escola. Uma criança orando. Por que aquela criança está orando? Porque ela vê o pai e a mãe orando. Então, pastor, nós, pais e mães, nós precisamos ter essa consciência de que nós temos que ser influenciadores dos nossos filhos. À medida em que meu filho vê eu gastar as primeiras horas do dia em oração, ele estando em fase de formação, ele vai começar a fazer isso. À medida que ele vê eu gastando as primeiras horas do dia com a leitura da Bíblia, obviamente ele vai começar a fazer isso. Ele não vai ter dificuldade do pai chamar e falar assim: vem aqui, filho, senta aqui. Nós temos exemplos hoje de homens e mulheres que o pai e a mãe nunca chamou para orar, mas ele abria a porta do quarto e via o pai ou a mamãe de joelhos orando. Ou então a mamãe dizia assim: ó, não vai lá agora porque o papai está orando. Ou a mãe ou o pai dizer para o filho: não vai agora lá porque a mamãe está orando. Então, eu digo para você que a maneira de nós resgatarmos hoje e a importância do culto doméstico, que eu falhei lá atrás, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu corrijo hoje com a minha esposa, com os meus filhos já não tenho mais tempo, meu filho sabe, a minha filha, eles estão na pegada, já fizeram jejum e oração de vários dias, fazem, porque viram fazendo, graças a Deus. Mas poderia ter sido muito mais intenso e ser um hábito que eles poderiam estar fazendo desde a infância. Então eu diria que é importante você começar a fazer e o seu filho te acompanha. Não obrigue. Seja exemplo. Seja o influenciador. Você influencia os teus filhos muito mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você fala. Show de bola, pastor. Pastor, nós sabemos que, como o senhor até falou da sua própria experiência, quantas falhas, eu também não sou diferente. Ao contrário, acho que se for botar eu e o senhor do lado, você vai ver que eu estou muito atrás do senhor e preciso mudar muito. E eu sei que nesse momento, talvez muitos que estão nos assistindo, talvez possam perceber que não estão aproveitando esse tempo como Deus, né, deseja de nós nessa quarentena, nesse tempo de... Não estão aproveitando o fica em casa de Deus. Ficar em casa de Deus. Muito obrigado. E eu queria, assim, qual a palavra que o Senhor entrega hoje para nós, para aquele que talvez está aí, esse pai, essa mãe, ou talvez esse filho que está sentindo que essa mensagem é para ele, é para ela, que talvez ele não esteja fazendo nada disso e está se sentindo até acusado por Satanás, oprimido por Satanás por não estar cumprindo o seu papel como pai, como mãe. Qual a mensagem que o Senhor deixa para essa pessoa? A primeira mensagem que eu deixo, pastor, é o que a Bíblia nos ensina. Arrependa-se. Arrependa-se. O perdão de Deus é real. Então, arrependa-se. Se não fez até agora, faça o que eu fiz. Pedir perdão para Deus. Mas eu sofri um confronto de Deus muito grande. Deus me levou Deus me colocou no estreito, literalmente. Deus me colocou numa cabine de oração de 1,5 metro por 1, às 4 da manhã, e abriu-se um painel na minha frente, e Deus mostrou o que eu estava fazendo da minha vida. E me chamou para o arrependimento. Eu me arrependi profundamente. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? Ele disse: daqui para frente aproveita o tempo.
porque não é tarde, eu posso mudar a história. Então, meu irmão, primeira coisa é arrepender-se. Segundo, se auto-perdoar. Agora, eu me lembro que quando isso aconteceu, eu fiz algo. Quando caiu a ficha de que eu não tinha feito nada disso, eu peguei o meu carro com a minha esposa, nós rodamos mais de, na época, nós rodamos 700 quilômetros, o meu filho e a minha filha já estavam em Três Lagoas, nós viemos aqui em Marília, voltamos para a nossa cidade, eu peguei o meu carro, fui com minha esposa, peguei meu filho, peguei a minha filha, a minha nora, e eu pedi perdão. Perdão por não ter sido o pai que a Bíblia ensinou que eu deveria ser. Pedi perdão por não ter, até aquele momento, praticado o sacerdócio dentro de casa. E depois que eu pedi perdão, diante deles com Deus, olhei para o meu filho, para a minha filha e falei, não seja o que eu fui. Eu negligenciei. Seja um pai melhor do que aquilo que eu fui, seja uma mãe melhor do que aquilo que sua mãe foi, seja um servo melhor, seja um esposo melhor, seja tudo ao contrário de mim, seja um profissional melhor. Porque eu estou aqui te pedindo perdão. Eu lavei os pés deles, como eu fiz com a minha esposa. E a partir daí, eu comecei a fazer algo diferente. E aí vem a outra parte. Então eu pedi perdão a Deus, eu restituí, orientei os meus filhos a não fazerem, porque eu já tinha feito, tinha pago um preço, mas eu fiz algo que foi muito importante. Eu me auto-perdoei. Por quê? A culpa da legalidade de Satanás para te oprimir. Quando os nossos filhos fazem algo errado que nós negligenciamos, Satanás usa a culpa, usa a canga, e nós temos que nos livrar da culpa. Aí vem Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros para ser curado, para ser sarado. Eu procurei o meu discipulador, falei, abri. A partir dali, Satanás não me acusou mais. E aí, querido, pediu perdão, restituiu, orientou os filhos a não fazerem, se auto-perdoou, agora mude as práticas. Volte a fazer, faça o que você nunca fez antes. E Deus vai mudar. Deus tem misericórdia. Deus é bondoso. Deus pode mudar decretos. E isso vai depender do nosso quebrantamento. É o nosso quebrantamento que vai dar condição para que Deus mude até decretos. E eu sei, eu creio em nome de Jesus, que Deus já mudou essa realidade na vida dos meus filhos, da minha filha, dos meus netos. Eu creio em nome de Jesus. Hoje, os meus filhos sabem que eu fracassei lá atrás, mas que eles estão vendo hoje na minha vida mudança. Eu louvo a Deus por isso. Então, Meus esse é o irmãos, conselho que eu dou. sim, diante disso que o pastor Dino está falando, eu entendo que para nós que estamos aqui todos ouvindo, eu digo que se nós estamos aqui e você está junto conosco aqui, participando, conectado, é porque Deus está nos dando oportunidade. Oportunidade de se arrepender, oportunidade, como diz o pastor Dino, de ir no vertical com Deus, de se arrepender profundamente, quebrantar nossa alma diante do Senhor, confessar nossos medos, nossas lutas, nossos fracassos, nossos pecados diante do Senhor, mas também reparar com nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, né? Isso que o pastor Dino está dizendo. Eu sei que isso é um confronto, mas isso traz cura, isso traz restauração, isso traz renovo para a nossa alma. E essa palavra é uma palavra muito forte que o pastor Dino está falando, porque é justamente através do arrependimento genuíno de um coração contrito e quebrantado diante do Senhor que começa a haver de fato um novo tempo, uma mudança nas nossas vidas. Eu até senti no meu coração agora o desejo de pastor Dino, vou pedir para que ele ore por cada pessoa que está aqui, por cada família. E você que está aqui junto conosco, conectado,
eu gostaria de incentivar, encorajar você a, nesse momento, se for possível, até junto com a sua família aí, se você estiver junto com ela, de você unir a sua família nesse momento, de vocês darem as mãos juntos, de vocês se unirem, começar do marido, do sacerdote do lar, e juntos orarmos. Se você tiver que se arrepender diante do Senhor, aproveite, porque mesmo que estejamos aqui através dessa ferramenta virtual, mas o Espírito Santo está em todos os ambientes, em todos os lugares. E ainda que o pastor Gino esteja a quilômetros de distância daqui, da nossa região, mas o Espírito Santo está lá e está aqui. E eu convido a você a estar orando junto com a gente. Eu convido você, pastor Diná, nesse momento, orar pelas famílias. Deixa eu fazer 2 observações. Primeiro, eu vou chamar minha esposa aqui, que ela vai orar junto comigo. E Amém. Segundo, eu não sei quanto tempo nós estamos tendo, mas se porventura encerrar o tempo, a gente entra novamente. Certo. Tá bom? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu acho que demora uma hora que é live no Instagram, é isso? Se cair, a gente entra novamente, conecta novamente e a gente dá continuidade. Tá bom? Okay, pastor. Então eu vou chamar minha esposa para que ela possa vir aqui e nós estarmos orando. Amém. Então, enquanto isso, eu gostaria que você, pai, você, mãe, pense nisso. Não deixe o diabo te acusar. Não permita. O arrependimento é real. O arrependimento é real. Deus muda a nossa história. Deus muda o decreto. Deus pode intervir na nossa vida, na nossa história, independente da sua idade. Independente, Deus pode mudar. Se Deus não mudar hoje, o teu filho não tiver mais tempo, mas a sua oração vai alcançar a tua descendência, vai alcançar os seus netos em nome de Jesus. Mas você é pai, você é mãe. É hora de quebrar, é hora de romper com essa cadeia de iniquidade e declarar que isso vai acontecer em nome de Jesus. Minha esposa chegou aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus e declarar em nome de Jesus a bênção do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pastora Rose, graça e paz. Pastor Anderson, como vai? Graça e paz. Um abraço aí para a esposa, viu? Ela mandou também um forte abraço e um beijo para você. E a minha esposa vai orar porque ela tem autoridade sobre esse assunto, porque a luta dela foi anos para me levar a fazer isso que nós estamos orando agora. E Deus ouviu a oração dela, ela orou muito. Amém. Mas Deus ouviu a oração. Olha a realidade. Deus ouviu a oração dela. Amém. E se hoje eu estou desfrutando de alguma coisa, tenho vida com Deus, me esforço para ter vida com Deus de oração, e procuro ser hoje, dentro da minha casa, o que eu sou fora, é pelas orações dela. Então vale a pena orar. Deus muda decreto. Vamos orar. Nós vamos orar pelas famílias, ele pediu, tem muitas famílias agora, e nós vamos orar para que a família possa resgatar esse hábito, possa realmente ouvir esse arrependimento para aqueles que não fizeram e colocar diante de Deus. Feche seus olhos, nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor. eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer. Ó Pai, porque o Senhor ouviu o meu clamor, Pai, quando eu clamei pelo meu esposo, Senhor, para que o Senhor mudasse a realidade, para que ele tivesse prazer, ó Deus, e que ele exercesse o papel dele de sacerdote. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida dele, porque agora ele é um homem de oração, um homem segundo o seu coração. E, ó Pai, neste momento eu quero clamar, ó Deus, por cada homem, por cada família aqui representada, Senhor, por cada sacerdote. Ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um dos teus filhos, papai querido, e que o Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa dar força a eles, para que eles possam mesmo exercer o seu papel de sacerdote. E que o Senhor possa abençoar as famílias, que haja unidade, que as famílias possam buscar ao Senhor. E, ó Deus, que elas possam mesmo realizar o culto doméstico, que elas tenham, ó Deus, momentos na tua presença em família. Que os pais possam, ó Deus, ser exemplo para os filhos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer unidade nas famílias, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor converta o coração
bênção dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Em nome de Ó Deus, Jesus. que, ó Senhor, o Senhor possa mesmo trazer a família para o centro da tua vontade. Em nome de Que o Senhor Jesus. ocupe o primeiro lugar, Senhor, em cada casa, em cada Em lar, nome em de cada Jesus. família. É o que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque nós viveremos, Pai. Nós viveremos novos tempos, ó Pai, onde as famílias, Pai, estarão unidas para honrar e glorificar o teu Em nome, ó nome de Deus. Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu gostaria que você agora colocasse a mão no seu coração e repetisse uma oração Amém. que eu vou fazer aqui. Põe a mão no seu coração e fale: Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado de desobediência à tua palavra, quando eu deixei de ser um referencial de pai, sacerdote, dentro da minha casa, de mãe que orientava os filhos à luz da tua palavra e da oração. Eu renuncio, em nome de Jesus, todo esse pecado e eu declaro, em nome de Jesus, o meu arrependimento. Peço ao Senhor, meu Deus, que me lave com sangue do Cordeiro, Jesus de Nazaré. Senhor, eu peço ao Senhor que, mediante ao meu arrependimento, ao reconhecimento e à confissão deste pecado de omissão, o Senhor restaure a minha vida. A tua palavra me ensina que, se eu confessar o meu pecado ao meu irmão e ele orar por mim, eu serei curado, curada. Por isso, em nome de Jesus, eu tomo posse agora da minha cura e jogo aos pés da cruz toda a culpa e declaro que Satanás e seus demônios não têm mais nenhuma legalidade para me acusar, porque eu estou confessando o meu pecado por omissão de ensinar aos meus filhos a serem homens e mulheres que amam a tua palavra e a oração. E neste momento, Senhor, eu desligo no mundo espiritual toda cadeia de iniquidade geracional. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a minha descendência. Eu declaro que os meus filhos serão homens e mulheres que amam a tua palavra, que amam a vida de oração. Eu declaro no mundo espiritual que os filhos dos meus filhos serão homens e mulheres segundo o teu coração e que eles não herdarão este pecado de negligenciar a leitura da tua palavra e a vida de oração. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha vida, a partir desse momento, será uma vida transformada e que o Senhor fará do meu coração um coração obediente à tua palavra e criará no meu coração o desejo diário de ler a tua palavra e de ter tempo de oração com o Senhor. Eu ligo isto no mundo espiritual em um nome de Jesus de Nazaré. Agora eu quero selar essa oração em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E cada um desses pecados, cada um desses irmãos que confessaram o pecado, Senhor, da omissão de ensinar filhos e filhas o caminho do Senhor, a leitura da palavra e a ter vida de oração, foi confessado agora em nome de Jesus.
Tua palavra ainda diz que quando nós confessamos e oramos uns pelos outros, recebemos cura. E eu oro agora. Eu selo esta oração e eu declaro a cura para a alma do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro a bênção, o favor, a graça do Senhor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em um nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, em um nome de Jesus. Declaro que Satanás não tem poder nenhum de acusá-los, em um nome de Jesus. Pastor, falta 6 segundos.